Essa aula é para você que tem dúvidas e até mesmo se confunde na hora de fazer reconhecimento de regime. O que que é caixa? O que que é competência? Você tem dúvida? Essa aula vai te esclarecer de um modo muito fácil e tranquilo, com exemplos na prática. Bom, sou Kelly, estou convidando você hoje a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho se ainda não está inscrito. Isso nos ajuda a crescer cada vez mais, chegar para mais outros concurseiros aqui no canal. Temos vídeos de teoria e também resolvendo questões. Bom, vamos para o nosso esquema aqui gráfico. Hoje, na nossa aula sexta aqui de contabilidade, veremos sobre os regimes, né? Os regimes tanto de caixa como de competência e principalmente aprofundaremos, né? Iniciaremos aqui a apuração de resultado aqui. Vamos começar então entendendo quais são aqui os critérios que nós temos para reconhecer tanto despesa quanto receita. Nossa aula de hoje é basicamente isso: receitas e despesas, tudo resultado. Dificilmente vamos aplicar hoje muito ativo, passivo, PL, isso ficou nas nossas primeiras aulas. Hoje o nosso foco aqui será mais as regimes, né? Mais de receita, despesa, tá bom? Bom, ajeitado aqui nossa aula, vamos entender o que é esse regime de caixa. Começar por ele. Bom, veremos que ele é o mais simplificado aqui de todos. O que significa falar que ele é mais simplificado? É que tanto as entradas quanto saídas, aqui tanto de caixa ou até mesmo equivalente de caixa, elas acontecem de uma forma muito tranquila. Então, a gente vai ver que para reconhecer uma receita que ganha, nós temos o reconhecimento quando entra. Então, a gente vai ver, entrou din-din, né? A gente reconhece. Por exemplo, eu faço uma venda aqui de uma mercadoria em janeiro e eu vou receber em março. Com o nosso regime aqui de caixa, eu vou reconhecer essa receita só em março, que é quando realmente entra, perceba? Vendi em janeiro, mas recebi nosso din-din só em março. É em março que eu vou reconhecer aqui, de acordo com o nosso regime de caixa. E despesa? Despesa aqui dentro do nosso regime de caixa, ela vai ocorrer quando efetua-se o pagamento, ou seja, tirei dinheiro do bolso, literalmente. Por exemplo, eu tenho lá os empregados, eles prestam serviços no mês de janeiro, mas eles só vão receber, geralmente, no quinto dia útil, né, de fevereiro. Não costuma se pagar, né, salários no próprio mês, né, joga-se para o quinto dia útil, às vezes dia 10, tudo depende aí da empresa, geralmente acontece isso, tá bom? Então, a gente vai reconhecer essa despesa, ou seja, é quando eu vou realmente pagar o meu funcionário, lá em fevereiro, no meu quinto dia útil, tá bom? Tem lugares que, sim, a pessoa começa a trabalhar, isso acontece bastante para quem é concursado, né? Prefeitura, geralmente paga lá no dia 30, né? Em breve nós seremos esses, né? Estaremos nesse grupo recebendo, né, da prefeitura no último dia do mês, dia 30, ou até mesmo dia 31, dia útil, tá bom? Então, às vezes, acontece todo mês, né, e paga-se no mesmo mês, tá? Não é uma regra receber no quinto dia útil, tá bom? São escolhas aqui que melhor vão atender quem está pagando, tá bom? Então, é assim, simples assim. A gente só vê quando realmente sai ou entra o nosso bonito do dinheiro na vida, tá bom? Bem tranquilo, bem simples. Aí vem o nosso bonito da competência. Aqui que rola dúvida. Eu vou falar que rola dúvida porque eu passei por isso também. Principalmente quando eu estava fazendo faculdade de contabilidade. Para mim foi muito difícil, eu tive que aprender isso por fora. Possivelmente você também hoje vai estar aprendendo, né? Muitos estudantes aprendem por fora, né? Por meio desses vídeos que existem aqui no YouTube, né? Então, vamos lá. É um método mais aprofundado, tá? Que a gente vê que acontece no momento da ocorrência do nosso fato gerador. Fato gerador é um termo, inclusive, que a gente pega emprestado do direito tributário. Nós temos aulas aqui no canal de direito tributário, também para concursos públicos, tá bom? Se você não viu, vai lá, assiste, inclusive, essa aula que eu falo de fato gerador. Ela, inclusive, foi publicada ontem. Olha só, publicamos ontem falando sobre fatos geradores, né?
Aí você quer entender um pouco mais sobre o que é fato gerador dentro do próprio direito, né, legislação tributária, vai lá, assiste que vai te ajudar. Mas resumindo, a gente está olhando para o fato de gerador aqui, é um momento que ocorre. Então, por exemplo, as receitas e tanto as despesas, tá bom? Bom, deixe-me explicar que esse momento aqui não está ligado necessariamente com o fato da entrada ou até mesmo da saída aqui de dinheiro, tá? Não está relacionado com isso, isso é para o caixa, tá? Lembra? Caixa, dinheiro, competência, que é quando realmente ocorre, tá? Então, eu vou reconhecer a receita como, Kelly? Bom, quando eu vou realmente entregar a mercadoria, é uma forma, tá bom? Ou, por exemplo, quando tem uma venda efetuada, ou entra-se tem o caso aí de uma receita de aluguel, né? Ou até mesmo no caso do uso de um imóvel, tá? Isso aconteceu recentemente, até eu presenciei, o ano foi 2024, setembro de 2024, presenciei um inquilino alugando espaço. Só o fato dele pegar a chave, né, estar em posse dele, ele já está basicamente em uso, tá em uso do imóvel, né? Muito interessante observar isso. Então, ele paga, inclusive, depois o aluguel normal, tá bom? Uma curiosidade é que a parte que eu andei observando, tá? Observei porque ficou bem próximo de mim, tá? Então, a gente vê que a entrega da mercadoria, ou quando a receita que ela é considerada com essa palavra de ganha-se, né? Ganha, né? Não tem a ver com dinheiro, né? Então, é a mesma coisa aqui que não recebida, tá bom? Para a gente poder entender. A gente vai ver também a despesa. Como assim, Kelly? Me dê um exemplo. Claro, vamos lá. O salário, né? Eu vou reconhecer ele no mês que foi prestado o nosso serviço. Ou seja, reconhece quando ela é incorrida. Olha as palavrinhas, né? Receita ganha, despesa incorrida. E olha que quando a gente olha para despesa incorrida, a gente está falando que é o mesmo aqui que não tenha sido pago. Perceba, mas que eu não tirei dinheiro do bolso, né? Por exemplo, o salário lá, né, de janeiro. Eu já reconheço pela competência a despesa de janeiro, né? Ou até mesmo, eu vendi a mercadoria, né? Aí, esse momento da venda, né, ela vai me depender, eu tenho que analisar aqui. Muito importante com esse critério aqui, principalmente de receita, porque a gente precisa realmente analisar aqui a situação, tá bom? Principalmente se a entrega, né, ocorreu a entrega da mercadoria de fato, se não ocorreu, então não tá com fato gerador, tá? Se a venda realmente foi efetuada aqui, se a gente tem aqui o uso de um imóvel, tá? Tudo isso depende realmente do nosso fato gerador. Por isso que eu falo, estuda direito tributário para vocês poderem aprofundar isso mais, tá bom? Bom, a gente vai ver que existe um CPC, tá? A gente está falando de CPC desde a nossa primeira aula, né? Que é o nosso comitê aqui de pronunciamento contábil, é o CPC 00. Ele vai nos falar sobre estrutura conceitual básica. Ele vai falar que tanto as transações ou até mesmo outros eventos, né? Para ampliar, né? O nosso rolê aqui. O período que os efeitos ocorrem, mesmo o pagamento ser em diferente momento, ele vai informar que uma avaliação muito mais precisa do desempenho da empresa. Então, todas as empresas aqui devem seguir, sim, o regime de competência, tá bom? Porque a gente está falando de uma venda, por exemplo, acontecer em janeiro, tá? Ele evidencia o fato gerador dessa venda, tá bom? Muito importante. Então, adota-se aqui como regra a competência, tá bom? Então, fica aqui a minha sugestão. Se você não tem uma empresa, conversa com uma pessoa que tenha, né? Para você saber, ela te falar, olha, realmente a gente apura junto com o regime de competência, porque inclusive, aqui quando a gente vê uma previsão expressa, tá? Com a Lei 6.404 de 1976, tá? Dentro do artigo 177, ele vai ser bem claro, né? Que a escrituração, ela deve ocorrer pelo regime de competência. As contabilidades vão seguir, inclusive, e pedir, né, para todas as empresas que são cuidadas por uma contabilidade, seguir, né, esse regime aqui muito importante, tá bom? Então, a gente vai ver, inclusive, um desdobramento, né, quando a gente olha para receitas e despesas, que são as antecipadas, né? A gente está olhando aqui dentro do regime de competência para coisas que são no futuro, né? Por exemplo, vendi em janeiro, mas vou receber o dinheiro só em março.
Mas pode acontecer também de a gente receber antes, né, de ocorrer realmente a venda, né? São as famosas receitas aqui e despesas antecipadas, tá bom? A gente recebe o valor da venda antes da entrega acontecer, tá bom? Muito comum. E o funcionário, inclusive, pede o adiantamento, por exemplo, de salário também, é um outro exemplo, por exemplo, antes de efetivar realmente o serviço. E vemos também a empresa antecipando aluguéis ou até mesmo casos de seguros, tá bom? A gente vai ver que tanto essas receitas quanto as despesas aqui que são antecipadas são fatos aqui contábeis, tá bom? Então, eu não reconheço nem as receitas, nem as despesas aqui no recebimento ou no pagamento, tá bom? Eu só vou reconhecer no período que realmente chegar até mim, tá bom? Por exemplo, o caso de receitas. Eu tenho lá um cliente lá chamado cliente A. Ele vai e me paga, né, em janeiro, R$ 1.000. Olha, as mercadorias só vai chegar para ele em abril. Então, a empresa, ela reconhece a receita somente em abril, tá? E aí, a gente vê uma obrigação aqui. Eu, empresa, tenho uma obrigação de entregar, porque o dinheiro já está comigo, inclusive, olha só. E o meu cliente passa aqui a ter um direito aqui a receber. Vamos abrir aqui, inclusive, comigo, o nosso primeiro aqui razonete, para a gente poder entender essa movimentação aqui bem tranquila, tá bom? Ó, sem muitos trampos aqui, ó, eu vou ter um recebimento em dinheiro, né, em janeiro. Vamos ver como isso acontece. Eu tenho lá um débito de bancos, né, a gente está olhando para um ativo circulante aqui, e um crédito aqui de adiantamento de cliente, um passivo circulante. Observe, eu estou do passivo aqui circulante desse adiantamento, você fala, pô, mas entrou o dinheiro. Pois é, entrou, foi para o banco. E a partir daí eu tenho uma obrigação. Essa obrigação a gente vai chamar aqui de adiantamento de clientes. Inclusive faz parte do nosso passivo. É uma obrigação que a gente tem de entregar. O dinheiro já está conosco. Então ficou aqui bancos, né? Entrou aqui um débito de 1.000 e adiantamento um crédito, né? Débito, lembra, é sempre do lado esquerdo, né? Do razonete. Por isso que ele está aqui, inclusive. Deixa eu colocar aqui o mouse. Está aqui do nosso lado esquerdo. E o nosso crédito aqui está do nosso lado direito do razonete, tá? Fica até mais fácil a gente entender o que é débito e o que é crédito na prática, tá bom? Mas nunca se esqueça, é importante aqui você praticar escrever na mão. Aproveita e escreve na mão, né? Porque quanto mais a gente escreve na mão, melhor vai ser, né, para o entendimento. E aí vem o nosso segundo momento. Qual é o segundo momento, Kelly? Eu realmente entregar a mercadoria lá em abril, né? Porque esse primeiro movimento que a gente fez, esse primeiro lançamento, foi lá em janeiro. Só reconheci que eu tenho uma obrigação agora. Aí, quando eu vou realmente entregar a mercadoria lá em abril, eu vou fazer um débito de adiantamento de cliente no passivo circulante, porque ele estava lá paradinho esperando, né? Então, eu vou mexer nessa conta que estava lá paradinho esperando. Vou fazer um crédito de receitas de vendas, tá bom? Então, adiantamento de cliente permanece, né? Um passivo circulante. E receitas de vendas é uma conta aqui de receita, né? Olhamos para uma conta de resultado. Aqui, inclusive, eu coloquei ali o razonete do banco, porque o dinheiro já está com a gente. Nada acontece, tá? Não muda nada com o banco. Mas a gente sabe que já entrou. O que vai acontecer é essa mudança, né? Que tá com essa corzinha azul, né? Então, eu debitei lá do nosso lado esquerdo de adiantamentos e creditei no nosso lado direito, lá em receitas de vendas, R$ 1.000. Que é o valor que a gente tem para reconhecer essa venda de mercadoria, tá bom? Isso foi feita antes. Isso acontece também, aplica-se a mesma coisa com salários, né? A gente vai ver que vai se repetindo e tem vários exemplos, inclusive, para a gente poder trabalhar de lançamentos, tá bom? Bom, o caso de receita, Kelly, por exemplo, dezembro de X1 lá, eu vou fazer um pagamento de R$ 12.000. O que é isso? Um seguro do prédio onde eu estou instalada, todos os meus ativos de empresa estão instalados lá, tá bom? Isso se chama, inclusive, de uma despesa incorrida, ou seja, vai se transcorrer no período que se refere, tá bom? Então, eu tenho lá um pagamento, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para nós. Ou se eu não peguei. Ah, vai ter sim. Mas vai estar aqui mais resumido. Eu vou explicar o primeiro lançamento, tá? Porque a gente tem o reconhecimento dessa despesa, tá bom? Que é antecipada. Então, a gente lá, despesa antecipada, é um débito de despesas antecipadas, né? Adiantamento de seguro, especifica, né? Essa conta é especificada. A gente sabe que tá lá no grupo despesas antecipadas e no subgrupo lá, adiantamento de seguro, tá? Um seguro lá que a gente vai fazer, pagou logo de cara, ó, R$ 12.000.
pagou logo de cara, antecipou, tá? Isso lá em dezembro de X1. Aí eu vou creditar, saiu do meu banco, eu paguei, né, a despesa, por isso que aqui o banco tá como crédito, tá diferente do primeiro. O primeiro ele estava entrando dinheiro na minha conta, ó, coisa boa, receita, né? Então entrou como débito. Aqui, como está saindo, ele é o crédito, o banco é o crédito, tirando dinheiro do meu bolso, tá bom? Para poder pagar. Tá saindo 12 mil reais de uma vez? Pois é, de uma vez. E aí, como é que eu faço isso, né? Eu tenho lá a despesa antecipada, tá? Que é esse primeiro aqui, ó. Inclusive, a gente tem aqui o crédito, né? Não, na verdade, teria que estar aqui, com o banco, né? Aqui. Isso aqui. Banco, né? Crédito de 12 mil, é esse daqui, tá? Que tá aqui no meio. E faço uma despesa aqui antecipada no valor de 12 mil. Aqui que está o nosso débito. São esses dois primeiros aqui que eu faço o meu reconhecimento, tá? E aí eu venho para o lançamento mês a mês, tá bom? Aí eu vou ver que eu vou pegar, 12 mil, pensa, esses 12 mil, de acordo com a informação que eu passei para vocês, é o seguro, né? Esse seguro daqui de prédio, né? Então ele vai transcorrer por 12 meses. Então eu tenho que pegar 12 mil e dividir por 12. Aí sim eu vou chegar a esse valor aqui de R$1.000, né? Porque você me tá possivelmente perguntando de onde veio esses R$1.000, né? É desse parcelamento. Todo mês vai sair R$1.000. Eu tenho que reconhecer mês a mês essa despesa, tá? Não se reconhece tudo antes ou não se reconhece tudo no final. Eu reconheço ela mês a mês conforme vai acontecendo. Então, eu vou ter 12 vezes esse mesmo lançamento? Vai ter 12 vezes. Preste atenção como é que ele vai acontecer. Mês a mês, eu tenho lá R$1.000 saindo com esses seguintes lançamentos. Tenho despesa aqui de seguros, né? Despesa de seguro, tem uma conta de resultado, tá bom? De R$1.000, débito, aqui. E eu vou creditar R$1.000 em despesas antecipadas, tá? Adiantamento aqui de seguro de R$1.000. É esse segundo momento aqui que nós vamos encontrar, inclusive, né? Na verdade, esse primeiro, tá bom? E a gente vai fazendo isso mês a mês, mil, tá bom? Uma hora, lá no final do nosso ano, o que vai acontecer, Kelly? O saldo, né, que nós temos de despesas antecipadas vai zerar, ficar zero, né? Cada mês eu vou reconhecer o consumo, então vai virar despesa pagas aqui antecipadamente sempre. Uma observação: o desembolso aqui, ele quer beneficiar aqui mais de um exercício contábil, né? Eu tenho esse caso possível, né? Então eu vou registrar como ativo e competência aqui ao mesmo tempo, né? Só uma breve introdução aqui do ativo circulante, quando a gente está olhando para o ativo circulante, né? É aquele que vai acontecer nos próximos 12 meses, tá bom? Então, só para vocês saberem, o circulante, não circulante, então, é além dos 12 meses. A gente está falando de muito mais tempo, né? Muito mais de um ano, tá bom? E aí, quando passa desses 12 meses, ou seja, 24, a gente vai reconhecendo e registrar aqui de acordo com o ativo e principalmente competência daqueles 12 meses. Ou lança lá no nosso passivo não circulante se passou dos 12 meses. Por exemplo, e o 13º mês? Eu vou jogar para o passivo não circulante. O 14º eu jogo para o ativo aqui não, para o passivo não circulante, tá bom? Só para que a gente possa aqui entender esse esquema aqui completo, tá bom? Momento Jabá Time, para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Muito importante que a gente vai ver que esse esquema aqui, ele vai ficando cada vez mais e mais tranquilo para podermos entender, tá bom? Colocando aqui, essas são as receitas, né, e despesas, tá bom? Resumindo aqui de uma forma bem interessante, a gente vai observar sempre a apropriação aqui, apropriar o fato gerador aqui de despesa do resultado. Então, o que eu entendo aqui como antecipado? Do lado das receitas, eu vou ter o quê? As obrigações, eu vou ter um passivo, eu vou ter que apropriar o resultado por competência. É o nosso contabiliquez aqui na prática mesmo, tá vendo isso bastante.
E do lado das minhas despesas, Kelly, eu vou ver o meu direito, eu vou ver os ativos que se tornarão despesa por competência, tá bom? Então a gente está sempre olhando isso. O que é uma obrigação, porque entrou dinheiro, e o que é um direito, porque saiu um dinheiro do meu bolso, eu tenho direito, né? Por exemplo, paguei o seguro, eu tenho direito de receber esse seguro, né? Já saiu, inclusive, meu banco, caramba. Né? Eu tenho direito a partir de então. Perceba, é esse equilíbrio que eu tenho que ter sempre em mente, tá bom? Espero que esteja tranquilo aqui para vocês entenderem, tá? A gente fala aqui sobre simultaneidade tanto de receitas quanto de despesas. Então, a gente vai ver que elas são correlatadas. Mas eu também posso encontrar elas sendo chamadas, essa simultaneidade, de confrontação, né? De receitas e despesas, ou até mesmo de princípio de realização das receitas. Então, já quero ver, inclusive, aqui a chuva de likes, né? Para esse vídeo que tá bombando. Não acabou, não. Só tô pedindo aqui a chuva de likes para vocês, porque isso ajuda a gente a continuar crescendo, principalmente se esse vídeo aqui tá chegando e te ajudando, tá bom? Bom, vamos lá. Partimos agora a entender um exemplo aqui do que eu tô falando de simultaneidade, de confrontação, né? De receitas e despesas. É o que a gente fala, por exemplo, de uma venda de uma mercadoria lá no mês de janeiro. Eu vou receber só em 90 dias. Eu vou fazer pelo regime de competência, porque lembra, nós somos obrigatórios a seguir, tá bom? Então, eu vou reconhecer uma receita de venda e principalmente a despesa, tá bom? Por exemplo, eu não posso só reconhecer a despesa aqui sozinha, né? Por exemplo, eu tenho que pensar que ela vai ter CMV, pode ter acontecido de ter frete, pode ter acontecido de ter mão de obra, vai tudo entrar na despesa, tá bom? Vamos partir agora para a apuração do resultado do exercício. O nosso arebaba, não, é a apuração do resultado do exercício mesmo, tá bom? Aquele mexe de vez em quando com uns árabes aqui. Bom, vamos lembrar que o nosso balanço patrimonial, ele sempre evidencia os 3 elementos principais, né? O ativo, passivo e o patrimônio líquido, né? Então, a gente vai ver que ele vai mostrar a nossa posição linda patrimonial e até mesmo financeira, né? Então, é aquela foto, né, estática patrimonial, né, que a gente guarda aqui como de informação para reconhecer o balanço patrimonial, tá bom? Nós temos também o resultado do exercício, que é o quê? Aquele desempenho, a gente olha para o desempenho da minha empresa, né? Então, em um determinado período contábil, eu vejo que ele é mais dinâmico, inclusive ele vai confrontar as minhas receitas e despesas, né? As receitas, lembra? É o resultado com a venda de produtos que eu tive, né? Quais são os meus ganhos, né? Aluguéis, juros, variações monetárias, podem entrar aqui também além da venda, né? Propriamente dita de mercadorias, né? E as despesas? As despesas são aquelas básicas, né? Salário que eu tenho para pagar, CMV, né? Custo de mercadoria vendida, né? Para quem não sabe, CMV é prazer em custo de mercadoria vendida, os juros, também aluguéis aqui, tributos, tudo isso eu tô olhando para o período, do período. O confronto vai me resultar o quê? Se a minha receita for maior que a despesa, eu tenho lucro. A alegria, todo mundo quer isso, para que inclusive a gente consiga aí cumprir o princípio da continuidade. Um princípio aqui, a gente quer que a empresa vá muito além, né? Que não tenha prazo de validade, né? E principalmente se a gente olha aqui, despesa, se ela for maior que a receita, aí não dá. Aqui é prejuízo. Não é legal, ninguém gosta de prejuízo na vida, né? A gente não faz um negócio para ter prejuízo, né? Então, esse resultado dessa balancinha, lucro ou prejuízo, a gente chama de rédito, né? Que a gente está falando desde a primeira aula aqui. Ou seja, é o resultado aqui do meu exercício, do meu período, né? E esse resultado eu faço com o quê? Eu vou transferir ele para o meu PL. Olha só onde vai parar. Vai ficar ali na demonstração do resultado? Não, meu povo, não. Ela vai lá no nosso patrimônio líquido, lá no balanço patrimonial. Olha assim, então guarda essa informação aqui ao lado esquerdo do peito. O resultado do exercício não fica lá no resultado do exercício, ele é transferido para o patrimônio líquido dentro do nosso balanço patrimonial. Tá? A gente vai ver isso agora. Inclusive, ele agrega aqui para a riqueza própria, tá bom? Então, a gente vê que existe uma demonstração própria, né, para a gente fazer esse confronto aqui de resultado, tá bom? Então, a gente vai ver que ela é uma demonstração que ela é analítica,
que ela evidencia aqui a apuração do nosso resultado. Lindo, 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 lindo. Então, qual que é o nome dela? Demonstração do resultado do exercício. Nossa famosa DRE, tá bom? E você fala, Kelly, o que é essa ARE? ARE, meu povo, pra gente já diferenciar, já dar um pré-spoiler, vocês vão entender, é uma conta. DRE é uma demonstração. Dentro da DRE, nós vamos ter diversas contas, tá? Uma delas é a ARE, tá bom? Guarda aí essa informação para você nunca mais ter dúvida. Isso aqui, ó, eu demorei um século para entender. Pois é, demorei um século. Não sei porque que eles não ensinam a gente rapidinho isso na faculdade, né? Isso é faculdade do Brasil inteiro. Inclusive, quem é estudante aqui, faz faculdade, já estudou, deixa aí nos comentários se você passou por isso também, porque é muito difícil mesmo na faculdade de entregar tudo pra gente na alegria de estar correndo atrás. Bom, deixa eu inclusive aqui pegar a nossa DRE aqui. A gente chama ela mais de simplificada, eu vou mostrar aqui do início, mas eu vou descendo, tá? Porque tem uma parte pra baixo que não dá pra mostrar, tá bom? A gente vai olhar aqui uma simplificada, tá? Porque o que me interessa aqui? A gente olhar primeiro as receitas de venda, tá? Ela é a nossa parte que a gente começa, né? Tudo que a gente vendeu, tudo que a gente teve de ganho, começa lá, com as receitas de venda. Aí a gente começa a descontar, tirar, subtrair todos os custos de mercadoria vendida que eu tive. Sim, aqui é um desconto. Depois que eu fiz esse desconto, eu tenho o nosso famoso resultado bruto, que é a mesma coisa que eu falar que é o nosso lucro aqui bruto, tá bom? Aí eu vou tirar essas despesas. Aqui elas estão detalhadas, podia nem estar tão detalhado assim, né? Porque é simplificado, né? Então, a gente vai ver que a gente vai tirar essas despesas. São as despesas de vendas, administrativas, financeiras e até mesmo outras despesas, né? Aí, eu também tiraria isso aqui, porque a gente está falando só da simplificada, né? A gente não pode esquecer que a gente também tem aqui o nosso lugar aqui do resultado, depois de tirar todas essas despesas, o lucro antes do imposto de renda e participações. Sim, ó, porque a gente vai ver, vai descer aqui, ó. Ele tira, ó, tá com sinal de menos. Ele subtrai essa despesa aqui com imposto de renda, né, que é uma obrigatoriedade da gente ter, né, imposto de renda. Aí nós vamos ter aqui, inclusive, tirar, né, esse lucro aqui antes das participações sobre o lucro, né, ou as participações, né, sócios, enfim. Então, tá vendo? São duas subtrações que nós fazemos para aí sim chegar no líquido, né? Então, aí sim. Mas aqui, simplificado, eu teria receitas menos CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que dá o resultado bruto, menos as despesas, que a gente já sai aqui igual ao lucro líquido, né? Mas a gente saiba que existe essas despesas aqui simplificadas que a gente vai tirando uma por uma, a gente coloca como se fosse colocar departamentos de empresa, né? Eu, inclusive, passei por momentos de estágio em empresa que eu vi, né? Cada um desses grupinhos aqui de despesas bem detalhadinho, né? A gente separa mesmo. Para depois tirar ainda o imposto de renda e tirar as participações, tá? Aí sim, a gente chega no nosso lucro líquido, tá bom? Muito, muito tranquilo de entender, né? Eu acredito que é muito tranquilo para entender. Porque aí a gente vai estar falando dessa DRE, que ela vai aparecer aqui apenas contas de resultado. A ARE é uma dessas contas, né? Então, a gente vai ver sempre contas que estão relacionadas tanto a receita quanto despesa, tá? A gente não vai ver conta de ativo nem de passivo aqui não, tá? A gente não vai ver. Então, é uma vida curta que elas têm, tá? Essa informação aqui é muito importante. Elas possuem uma vida curta. Deixa eu até colocar aqui novamente nos nossos slides, tá bom? Pronto. A DRE tem vida curta. E a gente vê que ela inicialmente e termina, né, também aqui pensando no término, zerada, ou seja, não tem saldo nenhum. Ela só é momentânea aqui nesse momento, acabou, a gente zera e fica tudo certo, fica tudo feliz, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, agora voltando lá para meus exemplos, vamos pegar aqui um encerramento de contas aqui de resultado, bom? Então, vamos lá, eu vou reconhecer uma receita de vendas no valor de R$2.000, tá? E vou lançar ela também como um CMV, tá bom? Então, vamos pegar aqui do início, tá bom? Só reconheci. Então, existe uma receita de vendas e CMV, usa mercadoria vendida. Então, vendi 2.000 e tem aqui 1.500, tá bom? É um
lançamento aqui que a gente vai olhar, inclusive, ele vai ser contrário à natureza dele, tá? Para poder fazer esse encerramento, tá bom? Então, eu vou pegar o mesmo valor, só que eu vou observar aqui para a contrapartida aqui de contas transitórias, né? Que é uma conta de resultado, a nossa famosa ARE, né? Que é a apuração do resultado do exercício. Ó, ela apareceu aqui agora pela primeira vez, tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer aqui mais embaixo. Eu queria mostrar para vocês. Aqui. Antes de mostrar isso. Vou mostrar aqui. Na verdade, eu vou mostrar aqui porque aí a gente vai mostrar o encerramento parte a parte. Vamos começar aqui. Então, eu vou pegar primeiro e encerrar a minha conta aqui de receita, né? Que é aquela primeira receita só. Vou pegar receita de vendas, débito de receita de vendas, 2.000. Com crédito aqui direto para ARE, né? A nossa conta apuração aqui do resultado de exercício, também no valor de 2.000. Então, percebe? Aqui no nosso razonete, ela entra aqui no nosso lado 2.000 de receita, né? O nosso débito de receita e credita ARE, 2.000. Essa conta aqui morre, tá? Porque não tem mais nada. Tá? Ela tinha 2.000 antes, esse valor aqui. Aí eu jogo ele para lá. Morreu, acabou. Aí eu quero encerrar a conta de despesa. Eu vou pegar aqui débito de ARE, 1.500, creditar CMV, que é de onde saiu, né? Então, eu vou pegar aqui 1.500, creditei, né? Para lançar lá como crédito. Na verdade, débito do ARE, né? Então, crédito CMV, débito de ARE. Aí você fala, Kelly, não entendi isso. Vamos pensar na prática lógica? Porque isso realmente não me explicaram muito a fundo para entender isso, não. São contas distintas. Receita, vamos pensar, entrou dinheiro. Despesa, saí, eu perdi esse dinheiro, tá bom? Então, esse lançamento não vai ser igual, não deveria ser débito de CMV, crédito de ARE, igual aconteceu com a receita. Não, porque é um dinheiro que saiu, né? É um dinheiro que eu, basicamente, eu pensar, perdi, eu tive um sacrifício, né, para poder ter a receita. A gente pensa dessa forma. Então, sim, entrou dinheiro, eu vou debitar a receita de vendas porque entrou, alegria, creditei ARE. E no despesa, é o contrário, por quê? Porque eu sacrifiquei, né, esse valor. Então, vai ser ARE, débito, com crédito, né? Crédito de CMV lá de 1.500. Por isso que fica eles aqui, né, entre aspas, equilibrado aqui no ARE. Porque são situações diferentes. Uma entrou dinheiro, outra saiu dinheiro, né? É isso que eu tenho que pensar. Então, vou jogar no ARE, né? Vou encerrei esse CMV. Ele não existe mais, tá bom? Não existe mais. E aí, a gente tem aqui, né? Agora sim, eu chego nessa parte aqui, que é a parte bem legal, né? Eu tenho que interpretar tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, né? Porque se a receita, ela aumenta, quando a gente tá olhando para as despesas, o meu ARE, ele tem que ter um saldo credor, né? Que representa o quê? Um lucro. Agora, se a receita for menor que as minhas despesas, o meu ARE, ele vai ter um saldo devedor, um prejuízo. Pode parecer bobo isso que eu tô falando, para você poder olhar para o seu ARE na hora que você for escrever no papel. Mas olha só isso aqui na sua frente, né? Quando a gente olha para a apuração aqui do resultado, né? O ARE. De um lado, como eu mostrei aqui em cima, eu tenho os 1.500 que veio lá do CMV, nosso débito de 1.500, que pensa, são as nossas despesas que eu tive, né? É um valor que está saindo, é negativo quase aqui. E do outro lado eu tenho as receitas, opa, dinheiro que entrou, 2.000. Eu tenho que levar em consideração e sim colocar eles aqui na balança, ou seja, eu vou pegar 2.000 menos 1.500. Eu sobrei no meu resultado aqui, na apuração do resultado, R$500. Pô, R$500 aqui tá do lado das receitas, é lucro, eu tive lucro, né? Se tivesse sido o contrário, por exemplo, 1.500 menos 2.000, né? Por exemplo, as minhas receitas foram 1.500 e as despesas foram 2.000, né? Receita 1.500, despesa 2.000, teria negativo. Então, eu tive um prejuízo, percebe como já é diferente a interpretação quando os valores mudam? Seria prejuízo. Mas como o nosso resultado aqui é positivo em relação aos valores, eu tive o lucro.
Aí sim, olha só, eu vou jogar essa conta aqui de resultado, né? Esse ARI que estava lá no nosso DRE. Vou lançar ele lá para o meu balanço patrimonial que eu falei que eu ia fazer. Vai ficar no razonete aqui, lucros acumulados, 500. Essa conta aqui, ó, morreu. Vamos pensar que morreu, acabou, zerou, né? Para que no próximo exercício a gente possa trabalhar ela de novo, né? De acordo com as próximas movimentações. Então, eu tenho aqui o lucro acumulado, né? Transferir o lucro acumulado, que é uma conta de PL. Olha só aqui no nosso balanço patrimonial, inclusive, ó. Lucros acumulados, 500. Vamos pensar e falar, nossa, Kelly, esses 7 mil, de onde saiu 7 mil? Essa duplicada receber 2 mil, estoque 1.500, capital social 10 mil. Calma, não se preocupa com isso agora, tá? A gente está olhando só para onde vai esses lucros acumulados quando a gente vai para o balanço patrimonial, tá bom? Ele vira essa conta aqui, uma conta de balanço patrimonial lindo, né? O nosso uma conta de patrimônio, né? Eu vou lá e tenho essa lindo momento na nossa vida para a gente entender. Basicamente isso, Kelly, basicamente isso. Hoje a gente sai daqui dessa aula manjando de regime de competência, de regime de caixa, manjando também um pouco mais sobre o ARI, né? Entender a diferença? Eu não sabia essa diferença, acredita? Não sabia que tinha diferença entre ARI e DRE. Não entendia. Você também passou por isso na vida já? Escreve aí nos comentários, que espero que essa aula tenha, ó, clareado vocês. Muito obrigada, deixa a chuva aqui de like, se inscreve no canal. Beijo e até mais.